na nota de rodapé, para vocês que nos seguem, que está na rádio, Antena Zero, assistindo o nosso programa, que está aqui no YouTube. A gente vem com mais uma entrevista para vocês. Hoje, muito especial, como sempre, a gente está tendo essa oportunidade aí, por conta da pandemia, de conversar com inúmeros professores de outros estados. Geralmente a gente fica preso a São Paulo. Então, antes da gente começar essa conversa, já deixa seu like aí no vídeo, caso você esteja no YouTube. Se você está na rádio, nos acompanhe aí e se inscreva no nosso canal no YouTube para poder ter bastante material extra. Hoje eu estou com um professor que fez toda a sua trajetória ali no estado de Sergipe, fazendo sua graduação, seu mestrado, seu doutorado ali, e se tornando um professor na mesma instituição. Aliás, o doutorado ele fez em Pernambuco, mas ele estava ali por perto. A gente vai conversar hoje com o pesquisador e professor Dilton Cândido Mainardi. Muito obrigado pela sua presença, professor. Olá, eu que agradeço, Jonathan. Prazer estar falando com você. Espero que os ouvintes aí aproveitem. Dilton, antes da gente começar a tratar diretamente, especificamente da sua trajetória, tem algo que enfim, que me deixa bastante incomodado, talvez assim, nos pesquisadores de história. E aí eu acho que você é a pessoa mais adequada para me responder sobre isso. É claro que o ofício do historiador, a gente sempre acaba olhando para o passado. A gente sempre vai olhar para trás, né? Sempre esse exercício. E você trabalha bastante com uma perspectiva que a gente chama de história do tempo presente. Então, eu queria para você que você explicasse para quem nos assiste, para quem nos ouve, o que é a história do tempo presente e por que os historiadores têm bastante medo dessa história aí. Quando eu comecei a trabalhar, né, com a história do tempo presente, era muito comum as pessoas me perguntarem se o que eu estava fazendo era jornalismo e tal. Na verdade, se construiu quase uma mitologia em torno disso, né? Como se o historiador do tempo presente tivesse necessariamente que estar correndo atrás do último fato ocorrido, da última notícia, né? E não é bem assim. Na verdade, a história do tempo presente, primeiro que ela já é um campo hoje consolidado. Acho que no Brasil a gente percebe um crescimento bastante grande na última década, né, a ponto de hoje você já ter um programa de pós-graduação dedicado à temática, mas ela, na verdade, ela tem como um dos seus grandes defensores, na verdade, um cidadão que acho que todo historiador de formação conhece, chamado Mark Bloch. Quer dizer, o Bloch nos dá o conselho, né, já nos mostra que lá naquela Apologia da História, aquela obra tão bonita, né, ele nos mostra que o bom historiador não é um colecionador de datas, né? Ele faz questão de nos lembrar disso. E uma outra obra que ele acaba escrevendo, que a mim tocou muito, que é Estranha Derrota, é talvez um grande exemplo do que é a história do tempo presente, que é a capacidade de você pensar o seu tempo, você pensar a sua sociedade, mas pensar de um ponto de vista histórico. Além disso, eu penso que um aspecto bastante salutar da história do tempo presente é que nós não estamos, eu acho que as perguntas que nos levam a olhar o passado são perguntas que são feitas no presente, né? Eu estava conversando com alguns alunos há uma semana atrás, estava conversando com os alunos da Federal Rural do Rio de Janeiro, né, uma palestra para eles, e estava mostrando a capa de um disco dos anos 2000, de uma banda racista americana, em que um membro da Ku Klux Klan ele enforca um negro. E o título é Keep the Hate Alive, né? Mantenha o ódio vivo.
E aí você corta de 2006 e vem para 2020 com um negro sendo sufocado nos mesmos Estados Unidos. Então, a conclusão que a gente chega é que o ódio, ele infelizmente se mantém vivo. Eu acho que a história do tempo presente, ela faz isso. Do ponto de vista da documentação, né, e das perguntas, eu acho que a gente está muito próximo de qualquer outra tendência. Mas eu acho que um aspecto central é um olhar processual sobre isso que a gente chama de fato histórico. A ideia de que ele é uma construção contínua, né? E de que a memória cumpre um papel fundamental nos diálogos que uma sociedade acaba realizando. Né? E você vê bastante diferença na recepção do tipo de pesquisa que lida com história do presente. Você começou a vida como pesquisador e hoje que você trabalha nesse sentido? Eu percebo que hoje há uma aceitação maior, só para você ter uma noção, Jonathan, no começo era difícil até aprovar trabalhos em eventos, entre aspas, de historiografia. Os trabalhos eles eram melhor aceitos em relações internacionais, em sociologia, em antropologia, em comunicação do que propriamente em história. Né? Hoje isso é bem mais difícil de ocorrer. Eu acho que uma coisa que, de certa maneira, mostra um descompasso é o fato de acontecimentos recentes da história do país chegam primeiro aos nossos livros didáticos do ensino médio do que propriamente aos bancos da graduação. Como uma colega minha, ela estava trabalhando a era Collor, e eu disse, você está fazendo história do tempo presente? Ela, não, história do Brasil. Né? E ela falou com o mesmo medo que um pecador fala quando comete uma ofensa, sabe? Quer dizer, é como se falar em história do tempo presente era sair de uma casa, sair de uma situação confortável. Então, hoje eu percebo uma quantidade maior de obras, isso é inegável. Existem vários laboratórios aparecendo, vários grupos de pesquisa aparecendo. Claro, como qualquer coisa que ganha notoriedade, que começa a gerar mais interesse, você tem bons grupos, bons trabalhos e, evidentemente, trabalhos não tão bons assim. Eu acho que isso é comum em qualquer campo. Mas é inegável que hoje essa área ela se encontra consolidada. E você é sergipano mesmo, né? Sim, eu sou sergipano, mas, assim, morei um tempo na Bahia, depois eu fui professor em Alagoas, então morava uma parte da semana em Sergipe, depois em Alagoas. Depois, no doutorado, fui morar em Pernambuco, né? E, enfim, transitei por algumas cidades do Nordeste. Tá certo. E você fez a sua licenciatura em História. Eu quero voltar um pouco para trás. A gente não costuma falar tanto da nossa trajetória antes da academia, então vamos explorar um pouquinho isso. O que te levou a querer fazer História quando você era adolescente, quando você estudava, estava no ensino médio lá aí em Sergipe, em Aracaju? O que te levou a querer estudar, fazer o curso de História? Na verdade, eu acabei fascinado, né? Tive dois professores do ensino médio, historiadores, e eu acabei encantado com as aulas deles, porque, bom, um era aquele cara terrível, que ninguém tirava boa nota nele, porque era preciso escrever.
os alunos tinham dificuldade, eu não tinha, então a gente acabava conversando muito. Mas um outro professor, esse me marcou muito porque era um cara que pensava história a partir da arte, né? Então, ele era aquele cidadão que chegava na sala e dizia assim: a próxima avaliação é vocês pegarem o conteúdo e transformarem em uma produção cultural. Pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser um conto. Então, isso meio que rachou minha cabeça, né? Me fez ter interesse pela área. E claro que você é desaconselhado a fazer, porque, enfim, não é uma área rentável, essa coisa toda. Eu fiz, né, e fiz meio com aquela ideia de eu vou olhar, qualquer coisa eu troco de curso, e na primeira semana eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer, né. Ali, assim que eu tive o primeiro contato com os textos, eu digo, pô, é isso que eu quero fazer da vida. E como é que foi entrar no curso ali na Federal do Sergipe? Qual foi o estranhamento de descobrir do que se trata o fazer história? É, foi uma experiência bastante rica, né? Mas como qualquer calouro, você se choca um pouco. Nós tínhamos uma dificuldade grande de acesso à bibliografia, né? Os livros, principalmente dos franceses, que tanto nos influenciaram, eles demoravam a chegar mesmo em Sergipe. É, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa de que vocês precisam ir ao arquivo. Então, no primeiro semestre, a gente tinha que obrigatoriamente ir ao arquivo e tínhamos que fazer uma pesquisa, escrever um pequeno trabalho a partir de documentação arquivística. Né? Isso me impressionou muito, isso me encantou muito, essa coisa de eu, de certa maneira, começar a contar uma história, quer dizer, aquilo ali quem fez fui eu, ninguém pensou aquilo daquele jeito. Foi uma experiência que me levou a querer mais E você na área trabalhou de... ali no Arquivo Público de Aracaju? Sim, sim, exatamente. Nós recebíamos a documentação, né? No meu caso, eu recebi uma carta, e a partir dessa carta eu precisava meio que puxar os fios e contar a história a partir daquela carta, né? E curiosamente era uma carta sobre uma situação envolvendo a mudança da capital de São Cristóvão, que é onde hoje fica a universidade, para Aracaju. Foi mudada a capital, mas Aracaju foi montada praticamente do zero. É uma cidade, uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. E isso gera problemas porque o tal do palácio do governo não tem nem cadeiras. Então eu pego uma carta em que o presidente da província reclama que como é que ele é presidente de um estado que não tem nada e tal. Então a partir daí eu acabei tendo que fazer leitura sobre a economia do estado, entender um pouco porque houve essa mudança, ao mesmo tempo questionar o próprio documento, né? E era um momento em que eu estava começando a ler o Bloch, né? Estava me impressionando bastante com a história dele, ele preso, prisioneiro e executado e tal. Então, eu acho que meus primeiros momentos na academia acabaram tendo uma confluência uma convergência de contribuições que meio que me empurraram de vez. Assim, se eu tinha alguma dúvida, no meu primeiro semestre ela se dissipou, né? E aí não saí mais. Mas você pode dizer então desde que você entrou na universidade, no primeiro semestre, você se viu como pesquisador? Porque muita gente, Sim, na adolescência, a gente entra na universidade de História, no curso de História, muito com uma cabeça pensando na ideia de que eu vou seguir os passos, sei lá, do meu professor de história do colégio e vou ser professor de história. Às vezes a gente não tem muito essa noção de como é lidar com documento, como é visitar arquivo.
Como é que começou a sua experiência com pesquisa, até você chegar aos seus estudos sobre o rádio, né? Tanto na graduação quanto no mestrado? Veja, a época, eu fui PIBIC minha graduação praticamente toda, tá? Só que há uma diferença grande ao que é o PIBIC hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho as minhas PIBICs, eu submeto o projeto, a responsabilidade é minha, elas recebem um plano de trabalho, mas o projeto é meu. À época, o PIBIC, o aluno poderia apresentar o projeto. Então, não era muito comum, não havia grande incentivo à pesquisa. Então, nem todo professor ia se interessar por colocar um PIBIC, porque ele teria o trabalho de orientar, mas ele não tinha nenhum retorno financeiro, né? Eu ouvi uma professora comentar na sala de aula do PIBIC. À época, a bolsa era uma bolsa boa, eu não tenho exatamente noção do valor, mas seguramente era algo que hoje seria próximo de uma bolsa de mestrado para um aluno na graduação. Enfim, e aí eu comecei, eu sabia que só podia tentar a partir do terceiro período, mas ali eu comecei a tentar, procurei meu primeiro orientador, né, a época ele ainda era doutorando, inclusive, e ele disse, olha, monte uma proposta, se eu achar interessante, você submete comigo. E me deu uma série de coisas para ler e eu Não segui. era o Francisco José Alves, né? Sim, foi o Francisco José. Foi meu primeiro orientador na graduação. Foi com ele que eu montei esse primeiro projeto, né? E a partir daí eu meio que mergulhei nesse universo de pesquisa. Eu fiz uma trajetória um pouco diferente dos meus outros colegas, até porque, como eu disse, não era muito comum o PIBIC até então. Para você ter uma ideia, no meu departamento, à época eram só 3 PIBICs, apenas 2 com bolsa. Então era bem reduzido. A minha universidade ela tinha menos de 400 professores. Menos de 400. Hoje nós temos mais de 1.500. Só para ter uma noção de como a coisa mudou. Mas eu passei a graduação. Eu fiz o PIBIC um ano. Realmente me apaixonei pela pesquisa. Foi onde eu tive a oportunidade de manter contato mais ainda com os arquivos, mas com a bibliografia, com autores que na graduação, nas disciplinas, às vezes você não tem esse tempo de se debruçar sobre eles, de discutir com um pesquisador mais experiente determinados problemas, leituras. E aí, no segundo ano, eu comecei, minha primeira pesquisa foi Segunda Guerra Mundial, e no segundo ano foi que eu recortei para o rádio, já aí com outro professor orientando, mas aproveitando toda a leitura que eu tinha de época e mesmo documentação, só que focando no uso do rádio, né? Que foi o que me levou também ao projeto do mestrado, né? Foi uma leitura sociológica do rádio. E essa é uma dúvida que eu tenho, assim, lendo sobre a sua trajetória, vendo o que você fez, porque você tem um caminho de sair da graduação de História e fazer um mestrado em Sociologia. Alguns não te perguntariam por que você fez isso, alguns iam falar, defenda-se, mas sendo as rixas, né, que existem na metodologia, né, entre sociólogos e historiadores, né? Como é que você fez essa transição e por que essa transição? Se era afinidade com o professor Zé Alves, e como foi lidar com uma metodologia que, bem, difere, né, do que você estava acostumado? Na verdade, a minha ida para a sociologia, ela foi muito fruto do que eu podia fazer naquele momento, né? Eu não tinha condições de sair, de deixar a Sergipe, eu não tinha condições financeiras mesmo de sair e de me manter fora. A coisa envolvendo bolsa era muito complicado. E eu tinha um pesquisador, na época não era o Francisco até então, mas que tinha interesse na minha pesquisa, e ele era, embora fosse sociólogo, ele havia concluído o doutorado dele em História.
na USP e estava no programa. Então eu sabia que era alguém que poderia conversar comigo, eu não seria algo tão duro, digamos assim, uma mudança tão brusca no que diz respeito à metodologia. Como o rádio ainda é, né, era, mas ainda é uma baita ferramenta política, eu sempre brinco que você não consegue dirigir, ou pelo menos não deve dirigir e navegar na internet, né, mas você consegue fazer quase tudo ouvindo rádio. Esse aspecto que o rádio tem, ele torna o seu uso político algo central, né? Então esse pesquisador ele concordou. Eu lembro que à época só havia uma bolsa no programa, cara. Enfim, eu era novo, né? Estava saindo da graduação e disse, putz, eu tenho que passar em primeiro para poder ter direito à bolsa. E quando eu chego na fazendo inscrição, o meu professor de introdução à sociologia estava fazendo a inscrição também. Eu digo, pô, ferrou. O cara que me ensinou aí vai fazer, né? Mas, por incrível que pareça, no final do processo eu passei em primeiro. Bom, mas aí o governo cortou a bolsa, né? A única bolsa foi cortada. Então, eu comecei o meu mestrado sem bolsa e depois a instituição assumiu, e, enfim. Mas eu confesso que foi bastante difícil fazer a dissertação justamente por esse conflito, né, entre o que é que um sociólogo, como um sociólogo analisa e como o historiador analisa. E o tempo todo eu olhava para o meu trabalho e eu não via uma tese, uma análise sociológica como eu via em outros textos. Eu via história. Até que um economista, um professor meu economista do programa, chegou para mim e me deu um conselho que eu acho que destravou as minhas angústias, né? Ele disse: você é historiador, você nunca vai deixar de ser historiador. Você está escrevendo o trabalho, mas o seu olhar é de historiador. Você não vai se tornar sociólogo no mestrado, né? Então, não tenha medo disso. Ele disse, eu sou economista, cara. Eu converso e tudo, eu faço, mas é o meu nicho. Foi como eu me formei. Isso me deu muita tranquilidade. E por aquelas coincidências, o meu então orientador foi fazer pós-doutorado em Paris. Eu tive que procurar um outro orientador para fechar a dissertação, e quem estava disponível era o mesmo Francisco da graduação. Então eu fechei o trabalho, né, que eu digo que é uma sociologia histórica, né, com um historiador fazendo a orientação, né, manter o texto dentro dos padrões, mas quando eu converti para livro, adivinha qual foi a primeira parte que eu fiz questão de tirar? Toda a parte da teoria sociológica que eu escrevi lá. Eu digo, não, isso aqui ninguém merece ler, cara. Eu escrevi, a banca já leu, mas eu acho que o texto se sustenta a partir dos outros capítulos, que são muito mais capítulos de um historiador. Eu penso até, Jonathan, que o meu olhar sociológico ele se apurou depois que eu concluí, né? Eu fui trabalhar, comecei a dar aulas, inclusive, de sociologia, comecei a observar com mais cuidado os autores que eu comecei a usar, uma parte deles sociólogos, mas não foi algo forçado, foi algo que foi se construindo com o tempo. Eu fui vendo sentido para aquilo que eu estava fazendo, né? Bom, agora que eu sei que você passou essa perna aí na sociologia, deixa eu fazer uma pergunta para você. O, até que ponto ter feito esse mestrado em sociologia e ter tido contato com sociólogos e conversado, participado de vários tipos de troca de ideia com sociólogos te fez um historiador diferente? Como isso mudou o historiador, Dilton? Olha, eu acho que uma coisa foi fundamental, né? Esse meu olhar, eu não diria menos inocente, mas um olhar mais cuidadoso no que diz respeito às mídias. Essa relação
meios de comunicação, sociedade, nem de longe eu tinha quando eu fechei a minha graduação. O convívio com os sociólogos, com os antropólogos também, né, com os professores da antropologia, me ajudou a pensar mais cuidadosamente essa relação entre meios de comunicação e sociedade, né, sem pensar algo tão maquiavélico, digamos assim. Né? Tanto é que quando eu concluí o trabalho com rádio, e a partir dali eu comecei a ter um olhar mais atento à TV, né? Porque, por exemplo, uma das coisas que eu falo na minha dissertação é que no caso de Sergipe, mas Sergipe não é o único caso, existem vários estados do Brasil em que isso acontece. A TV é radiofônica, né? Ou seja, a linguagem utilizada na TV ela é herdeira do rádio e muitas vezes não se percebe isso. Né? Existem programas de TV no Brasil que você não precisa olhar para participar dele, basta ouvir. Tão forte é a presença do rádio. Ainda hoje a gente tem no Congresso Nacional uma parte de políticos que vêm do rádio, alguns têm rádio, inclusive, né? O Herbert Viana imortalizou isso numa música há uns anos atrás, né, 300 Picaretas, né? Tem poder, sim, é um veículo muito forte. Então, esse convívio, ele me ajudou a observar isso, a ler isso com mais cuidado. Quando eu fui para construir a minha tese de doutorado, olhando agora, né, com a distância de 10 anos da tese, eu, na verdade, estou preocupado também com isso, porque eu vou para os jornais, mas eu vou para o cinema, eu termino a minha tese, eu começo a trabalhar com internet, e quem me deu a base, né, para pensar, por exemplo, a internet foram sociólogos, até porque os historiadores eles se mantiveram afastados da internet no que diz respeito ao seu estudo de uma maneira muito semelhante àquela narrativa bíblica em que você está saindo da cidade, mas não deve olhar para trás, senão vira sal, né? Algo desse tipo, assim, a internet, por sua imediatez, não deve ser alvo dos historiadores. Isso foi caindo no decorrer do tempo, mas eu comecei a estudar essa relação entre história e internet, ou história na internet, muito cedo, há 10 anos atrás, 11 anos atrás. E quem me permitiu construir esse olhar, sem dúvida nenhuma, foram essas conversas com esses professores da sociologia, foram essas leituras. Eu acho que ter feito um mestrado em uma área que não foi a minha propriamente dita, ampliou bastante o meu arsenal, né, enquanto historiador. E hoje, como é que você analisa, como é que você enxerga enfim, as interdisciplinaridades na pesquisa? Você acha que evoluiu ou você acha que os historiadores e historiadoras estão querendo criar um gueto cada vez mais fechado, não permitindo conversas com as outras ciências? Ou você acha que essas são barreiras que estão sendo demolidas? Não, eu acho que houve um movimento bastante forte nos anos 2000, né, de quebra de barreiras. Né? Hoje é possível você ver historiadores trabalhando com literatura sem bem menos receio. Né? Eu acho que quando você não começa a perguntar da validade da documentação, aquilo ali já está consolidado. A minha época de graduação, um aluno que trabalhava com literatura era visto, né, por alguns professores, né, que eram aqueles defensores de que a fonte verdadeira é a fonte arquivística, né, de preferência oficial. Hoje a gente tem bons pesquisadores que trabalham com quadrinhos, com telenovelas, né, até a moda, né? Eu acho que
que isso mostra que os historiadores começaram a sair da sua casinha, né? Isso é importante. Eu acho que nós temos um outro passo para dar. É porque nós saímos. Eu vou refazer até o que eu estava falando. Não sei se nós saímos da casinha, nós saímos dos quartos, mas nós ainda estamos na mesma morada. Nós precisamos sair da casa e atravessar a rua. O que é que eu quero dizer com isso? Nós conversamos com outros campos do saber, mas nós ainda temos muito receio e muito pouco apreço por conversar com o resto da sociedade. E isso faz com que os chamados historiadores amadores ou diletantes, como a gente quiser chamar, ocupem um espaço que o historiador de formação e com a informação que tem, poderia tranquilamente ocupar, né? Felizmente, recentemente, nós estamos vendo casos de historiadores que estão ocupando espaço na esfera pública para falar de história. Isso é muito bom. A sociedade brasileira ela precisa disso, né? Ela precisa de historiadores, ela precisa entender que determinadas coisas não brotam da terra ou não caem do céu. Existe um processo em torno disso. Então, eu acho que se, por um lado, nós avançamos quando passamos a conversar melhor com os antropólogos, a conversar com as letras, a conversar com os colegas na comunicação, nós avançamos sim, isso é muito bom. Né? Ver uma pesquisa que um garoto fez sobre heavy metal, eu acho isso muito legal. Né? Eu lembro que quando um colega meu disse que queria trabalhar cinema, né? O cara, e isso é história? Né? Então, esse tipo de pergunta quase não se faz mais hoje. Existem grupos de pesquisas, simpósios temáticos consolidados, mas eu acho que nós precisamos ter um esforço maior para, enquanto historiadores, falarmos para não historiadores, para a gente falar para um público maior. E aí me conta, por que você foi atrás lá da professora Silvia Cortez, em Pernambuco, atravessou o estado aí? Cara, Silvia foi um encontro muito curioso, né? Porque assim, eu prestei um concurso na Estadual de Alagoas e ela era da banca. Ela era da banca. E, e, enfim, eu fui aprovado no concurso, né? E ao final ela disse: "Eu quero falar com você." E disse que havia lido a minha prova, os meus textos, tinha ficado interessada, achava que a gente conversava muito, né? Embora a gente não se conhecesse, eu nunca havia encontrado com ela. Ela disse: "Olha, se você quiser fazer o doutorado." E, assim, foi uma experiência muito boa, porque ela é especialista em história do livro, né? Então, ela é de uma erudição muito grande, né? Ela é uma pessoa que ela tem um conhecimento muito grande sobre arte, né? Sobre artes plásticas, sobre música. Eu li o trabalho dela do Tempos de Casa Grande e é uma obra sensacional. Um trabalho incrível Exatamente. dela. E ela tem uma particularidade, né? Que ela também cozinha muito bem. Tá? Então, o que acontece? Em Recife, tinha uma preocupação com quem não era de lá, que estava, no meu caso, estava sozinho, porque, enfim, depressão, essa coisa toda. Então, ela disse: "Ó, meu filho, você vem almoçar aqui aos domingos e tal." E volta e meia eu ia almoçar com ela. Então, quando tinha orientação, era muito legal, porque a grande preocupação dela era a hora que eu ia sair para ela poder ligar o forno, né? Então eu chegava e tinha sempre um prato diferente para primeiro comer, depois vinha a sobremesa, um cafezinho para daí tratar da tese, né? A tese era a última coisa que a gente falava, e isso a experiência com ela foi muito boa, e eu acabei indo trabalhar uma figura que me ajudou, assim,
bastante, que me deu muito trabalho, mas eu gostei muito, que foi o Delmiro Gouveia, né? Eu já ia emendar, perguntar, fala um pouco do Delmiro Gouveia e essa sua pesquisa do doutorado tratando da memória dele. É, veja, como eu disse, na minha graduação eu fui bolsista, né? Então eu precisava da bolsa e tudo. E um belo dia eu vi um cartaz no meu departamento, e esse cartaz era um concurso que para se inscrever sobre uma figura chamada Delmiro Gouveia. Era um concurso promovido pela Chesf, e a quantia que eles pagavam lá era o equivalente para eu poder comprar um computador. Bom, naquela época eu já sabia mexer em arquivo, eu conhecia alguma coisa de historiografia brasileira. Eu disse, eu vou encarar esse negócio, eu vou ganhar esse concurso para conseguir comprar o meu primeiro computador. E assim fiz, cara. Me embrenhei, fui parar na própria cidade de Almiro Gouveia, que é uma cidadezinha no sertão de Alagoas, né, próximo do Rio São Francisco, e pesquisei o que eu pude, né, fiquei impressionado com a figura e escrevi uma monografia e enviei para o concurso. O concurso foi cancelado. Então eu não consegui comprar um bendito computador porque o concurso foi cancelado. E aí, anos depois, quando eu pensei em um tema que tocasse a história do Nordeste, eu olho para o lado e tenho lá aqueles meus arquivos, aquelas minhas anotações e aquela meu primeiro esboço de trabalho sobre o Delmiro, né? Então montei o projeto e acabei trabalhando com ele na tese. Na verdade, eu trabalhei, Jonathan, com o que se produziu sobre esse cara, né? Porque ele é um cidadão que ele consegue ser, em tempos de ditadura civil-militar, ele consegue ser fruto de disputa entre o Partido Comunista, ou os comunistas, e os próprios militares. Ele é ídolo dos dois. Ele é ídolo dos operários e, ao mesmo tempo, ele é ídolo dos empresários, né? Ele aparece no Macunaíma, do Mário de Andrade, aparece nos textos do Graciliano Ramos. Então eu fui muito na coisa de tentar refletir sobre quem é essa figura e por que ela ganha tanta força na memória sobre o Nordeste brasileiro, né? Nesse período que vai mais ou menos dos anos 40 até os anos 80. Ele morre muito cedo, ele morre em 1917, ele é assassinado, né? E desse assassinato dele parece eclodir uma série de narrativas sobre o quão importante esse homem seria para um futuro melhor para o Nordeste. E, ao mesmo tempo, tudo que acontece do Nordeste, do ponto de vista de dificuldade de desenvolvimento, é uma espécie de castigo pelo fato do Nordeste ter interrompido esse ciclo de desenvolvimento ao matar esse homem. Então isso me instigou bastante e eu acabei enveredando aí pelos sertões com Delmiro. E a partir dessa pesquisa, hoje você se diz mais um historiador da memória ou alguém interessado nos estudos sobre tempo presente? Claro que essas coisas se conversam, mas hoje, nesse momento que você já fez pós-doutorado, que você já passou por esses processos, como é que você se coloca? Olha, eu acho que a preocupação com a memória ela não tem como descolá-la do trabalho do historiador, né? Se eu fosse me situar num campo, sim, o tempo presente e o tempo presente eu acho que é o lugar onde eu me sinto mais à vontade para fazer as perguntas das minhas pesquisas, né? Mas ao mesmo tempo tem outras trilhas que eu tenho passado, né? Que no fundo orbitam em torno do tempo presente,
que é o caso da história digital. Eu acho que é um campo que ainda vai crescer no Brasil, é um campo que ainda carece de grupos de pesquisa, ainda carece de publicações em português, mas ele já está bastante consolidado fora do Brasil, já está bastante consolidado, e já passou da hora de nós, historiadores, pensarmos sobre isso, né? Talvez esse advento da pandemia provoque mais reflexões sobre isso. Mas se eu tivesse que colocar uma etiqueta, por mais que eu não goste, sim, eu me considero um historiador do tempo presente. Sobre essa etiqueta, eu queria fazer uma pergunta para você, Dilton. A gente tem um problema, e pelo menos eu vejo isso como um problema, me incomoda bastante, de que a gente cada vez mais, e aí saindo um pouquinho mais da sua trajetória especificamente, que a gente cada vez mais estamos virando micro especialista em alguns assuntos. Então parece que a gente entra na graduação, faz uma iniciação científica sobre um assunto, e aí o mestrado é um recorte dessa iniciação científica, um aprofundamento, e no doutorado a gente parece que está usando a mesma documentação, a mesma coisa. E para mim, isso tem um certo problema, porque eu acho que, de certa forma, vai muito contra a ideia, talvez, de um intelectual público. Aquele historiador ou aquela pessoa, o historiador público, que pode falar sobre qualquer assunto. Porque isso se torna um empecilho ao modo que você, às vezes, você vai perceber, você passou 15 anos falando apenas de uma coisa. E quando fala apenas de uma coisa, não é um campo, sei lá, como história contemporânea, mas está virando ou história do Brasil, mas está virando alguma coisa sobre história dos homens escravizados de uma fazenda em Guaratinguetá, e parece que cada vez as coisas estão ficando muito mais recortadas, as pesquisas parecem muito menos amplas, o que, claro, dá um benefício também, né, porque a gente consegue se aprofundar em diversas frentes sobre alguns assuntos, mas a gente está perdendo, parece, aquela figura do historiador público, que pode falar sobre qualquer assunto e não de um micro tema. Como é que você vê o desenvolvimento dos temas de pesquisa hoje? Eu tenho uma preocupação muito similar à sua, né? Eu costumo, assim, os historiadores que eu mais admiro, eles conseguem ter esse olhar mais amplo, embora tenham as suas opções de pesquisas, tenham, como o Hobsbawm diz, tem o seu tempo, né? Cada historiador tem o seu tempo. Mas ter o seu tempo não quer dizer se fechar no seu tempo ou se fechar. Por isso que eu disse que talvez nós não estejamos saindo da casa, estejamos saindo dos quartos de uma enorme morada que é a história, mas a gente precisa sair da casa. Eu procuro conversar bastante com os meus orientandos, da graduação ao doutorado, sobre isso, sobre a necessidade, né, de um historiador viver. Quando eu digo viver, é ir ao cinema, é ler boa literatura, é ler poesia, é ouvir música, e isso não tem que necessariamente estar linkado com a sua pesquisa. Se você conseguir estabelecer links, ótimo, maravilha. Né? Na minha tese, eu fiz umas coisas meio malucas, do tipo, eu transformei trechos do Rapa em citação, né? Música do Rapa em citação. Eu não sei se eu faria isso hoje, mas eu usei Shakespeare como citação, né? Porque, na verdade, naquele momento, ou naquela parte do texto, eu via sentido naquilo que estava sendo colocado. Só que eu só consegui citar Shakespeare, ou uma música pop, ou uma música da MPB, ou uma peça teatral brasileira, justamente por não ter passado, sabe, os meus 10 anos de graduação, ou de graduação e mestrado, início de doutorado, olhando para uma única coisa. Né?
eu acho que essa profunda especialidade, ela, se por um lado ela é boa, ela pode nos levar a fazer algo que é muito ruim, né? Nós vamos falar para nós mesmos coisas que nós já sabemos que serão ditas, né? E isso é muito ruim, né? Eu fico pensando a capacidade que alguns historiadores têm de responder a anseios do presente, tá? Responder a anseios do presente, a problemas que sua sociedade está vivendo, justamente por ter essa formação mais ampla e esse compromisso também, né? Se a gente for pensar a história recente do nosso país, nós passamos por momentos, e estamos passando por momentos muito delicados, e não dá para você simplesmente dizer que, enquanto historiador, que você não tem nada a considerar sobre o que se está vivendo. É diferente de você se apresentar como especialista. Aí eu sou radicalmente contra. Quer dizer, existem aqueles que, de uma hora para outra, vão se tornar especialistas, isso é muito perigoso, mas eu acho que a gente precisa, enquanto historiador, se apresentar publicamente, sim, se colocar publicamente, sim. Nós não podemos ser Lídios Toledos da historiografia. Né? O caso clássico lá do Lídio Toledo falando que não é médico, pelo menos atribuem isso, não é médico, é ortopedista, né? Aquela situação do Ronaldo na Copa de 98. Não, nós somos historiadores, né? E o nosso interesse não é o passado, é a vida, né? Então, isso é algo que a gente precisa fomentar. E às vezes eu vejo alguns eventos que eles são tão específicos, mas tão específicos que eu não consigo participar, né? Porque é o recorte do recorte do recorte do recorte, né? E aí, quando a gente recebe, muitas vezes, críticas de que a verba pública não está sendo bem investida ou algo desse tipo, fica difícil de você defender em algumas situações. Então, eu acho que sim, a gente tem que ter o cuidado de falar para um público maior e de oferecer para os alunos de graduação uma formação maior. Eu sempre procuro dizer para os meus alunos que eu trabalho com o quarto período e com o sétimo período. Eu sempre procuro dizer para eles que eles não vão ser professores de história contemporânea no ensino fundamental, nem de medieval, nem de moderna. Serão professores de história. Eu digo, pensem que o salário de vocês pode estar dependendo de uma boa aula de história contemporânea para uma escola que vai fazer uma seleção. Mas, e se a aula for de história do Brasil? Vocês precisam dar uma aula boa também. Então, são duas coisas. Como professores, se preocupem com a didática, né? E se preocupem também em construir um cabedal de conhecimento que permita a vocês transitarem por isso. E por esse tempo, né? por essa profissão. Isso não tem nada a ver com restringir a sua capacidade de análise. Tem com fazer aquilo que a profissão de historiador nos possibilita fazer, né? Lembrar a nossa sociedade sobre certas coisas que muitas vezes ela quer esquecer. Acho que para a gente começar a encaminhar para o final da sua conversa, você disse algo que tocou bastante num ponto sensível aqui para mim, que é que a gente às vezes parece que está falando para nós mesmos, né? E pelo menos eu vejo assim. Claro que a gente está num momento de luta, né? Que a gente às vezes a gente está tendo que brigar pela própria sobrevivência da universidade. Mas acho que creio que muitos do que nos acompanham aqui são um público acadêmico. Eu acho que essa reflexão vale a pena a gente fazer. A gente vê que muitos discursos negacionistas ganharam muita força, né? Então hoje você tem muita gente que acredita, por exemplo, que não teve holocausto, ou que o nazismo era um movimento político de esquerda, ou ainda os revisionistas, e aí eu digo revisionismo da pior forma, que revisionismo não devia ser uma coisa ruim, né?
Mas pessoas, por exemplo, que vão relativizar o caráter ditatorial do nosso regime militar, ou ainda dizer mesmo que ele não existiu como caráter ditatorial. E aí, acho que isso nos traz muitos incômodos e muitas questões de que, ao mesmo momento que a gente está tendo que lutar pela sobrevivência da universidade, dos inúmeros ataques que ela tem sofrido, a gente tem que ponderar e fazer uma meia-culpa e entender que talvez isso tudo acontece porque é culpa nossa também, né? Nós fazemos os nossos eventos, congressos e parece que às vezes morre ali, né, nos muros da universidade, tudo que está sendo feito, tudo que está sendo propagado. Mas aí é uma balança que a gente, eu acho que você está num lugar privilegiado, assim, tanto por lecionar no ensino superior, quanto por ter um cargo administrativo. Até onde você consegue ver essa balança de é nossa culpa, é culpa da academia, dos modelos da academia e da forma que a academia produz, e até onde não é também? Como é que você define um pouco essa balança aí? Olha, eu acho que nós, enquanto corporação, nós temos, quando eu digo corporação, historiadores de formação, historiadores que mantenham algum tipo de contato na academia, nós temos, sim, uma parcela de culpa nisso. E talvez essa parcela de culpa, ela seja fruto um pouco da nossa própria arrogância. Arrogância em que sentido? Nós deixamos de lado os livros didáticos por serem considerados uma espécie de produção menor. Então, o historiador que escreve livro didático, por um tempo foi visto como uma espécie de historiador de menor envergadura. Como se houvessem castas para Sim, o historiador, né? sim, infelizmente sim. E a mesma coisa com historiadores que não têm a formação acadêmica, mas que conhecem arquivos e realizam análise. Muitas vezes, o que nós fizemos foi simplesmente negar essas pessoas, negar qualquer espaço de diálogo com elas, no lugar de trazermos para dentro da academia e dizermos: olha, isso aqui é um método histórico, então aqui a gente trabalha desse jeito, você trabalha desse jeito, e aí construir pontes. O que eu vi, veja, é uma leitura minha, é a minha experiência enquanto pesquisador. O que eu vi foi essas pontes serem explodidas. O problema é que do lado de lá estava a maior parte da sociedade. E aí nós começamos a nos assustar com historiadores que, no momento que o Brasil completou 500 anos, o grande historiador do Brasil não era um historiador de carteirinha, filiado à AMPU. Era um historiador que foi definido como aventureiro, usaram os termos mais baixos para tratar o autor. Só que ninguém parou para observar uma coisa simples. O que ele escrevia estava sendo lido pelo país. Um país que, em tese, não gosta de ler ou não gosta de história. Eu acho que ali era o momento de que nós deveríamos ter realizado algum tipo de reflexão sobre onde não estávamos acertando. Isso permaneceu, isso continuou, né? E a partir disso, né, nós tivemos. Um minutinho. Vamos. A gente gosta de participação especial, não tem problema não. É, é, nós. Papai. Ai, meu. Vem cá, pera, um minutinho, João. O papai. Vamos lá. O papai. Papai. Desculpa, eu deixei a porta aberta. Não tem problema não, a gente gosta de participação especial, não tem problema não. Tá? Eu acho que nós não fizemos essa reflexão. E eu vou lhe dar um exemplo. Quando, eu volto e meio cito isso, quando nós digitávamos, hoje isso deve ter mudado, mas na busca, em mecanismo de busca como Google e Yahoo, nomes de algumas pessoas, como Getúlio Vargas, Dom Pedro II, enfim, alguns acontecimentos como Guerra do Paraguai, talvez
os primeiros nomes que aparecessem de obras não eram nomes de historiadores de formação. Eu vou dar um exemplo pelo meu objeto de pesquisa, Delmiro Gouveia. Provavelmente, se você digitar, eu não serei o primeiro nome que vai aparecer. Vai aparecer um blogueiro interessado em Delmiro, né? Vai aparecer um memorialista e tal. Por que eu estou dizendo isso? Não é apenas porque o memorialista ele está mais ativo no contato com a sociedade. É porque, ao contrário do que nós fazemos, o material dele muitas vezes está liberado. Está nas redes, está acessível. Eles estão usando... Enquanto a gente está aprendendo a usar o YouTube, os negacionistas já fazem isso há um bom tempo. Eles já estão ganhando dinheiro. Eles não ganharam público, eles estão ganhando dinheiro, desmontando anos de pesquisa. O prejuízo que isso vai trazer, isso que tem trazido ao país, nós estamos vendo. Eu acho que o grande problema que nós estamos enfrentando nessa pandemia, me parece que não é um problema biológico, é social. É você ter um infectologista dizendo do problema que nós estamos enfrentando e a pessoa dizendo que viu no YouTube que não é bem assim. E ela se colocando no mesmo patamar do infectologista com pós-doutorado na USP. Então, os historiadores eles são importantes para ajudar a desmontar esse tipo de coisa. Agora, eles são importantes se eles entenderem que a função deles não é falar apenas para os pares. A nossa função é falar para a sociedade. E eu acho que nós perdemos bastante tempo. Eu vejo que estamos recuperando espaços, estamos lutando por isso. O próprio fato de um programa como o seu ter espaço já mostra que as pessoas estão entendendo que nós temos que sair da morada, né? Mas penso que é um longo caminho ainda para nós. Eu ainda vejo, infelizmente, amadores, pessoas que desprezam o método, desprezam e qualificam qualquer documentação que não conheçam como invenção, né, com grande espaço na imprensa, na mídia, de um modo geral. Né? Sim. Bom, professor, eu queria continuar pelo menos mais uma horinha aí conversando contigo, mas daí a gente tem que respeitar o tempo do programa. Eu agradeço demais a sua presença, muito obrigado por ter aqui nos disponibilizado esse espaço de tempo para a gente poder conversar, para poder conhecer um pouco mais de você e enfim, entender um pouco mais desses processos que a academia passa e da nossa construção e desconstrução como historiador. Muito obrigado, viu, professor Dilton? Eu que agradeço, Jonathan. A ideia, a experiência foi muito boa, né? Eu espero ter ajudado e fico à disposição sempre que for preciso para a gente trocar informações aí. Como eu disse, eu acho que esse grupo chamado historiadores, né, precisa sim se aproximar, mas precisa chegar também à sociedade. Então, acho que a iniciativa do Nota de Rodapé é muito salutar, muito louvável por conta disso. Parabéns. Obrigado, professor. E para você que não assistiu até aqui, continue aqui no nosso canal, vocês vão ter outros materiais, outras entrevistas, e você que está na rádio, até semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário.